Boa tarde a todos, desembargador presidente, desembargador relator, demais presentes aqui, colegas desembargadores. Tive o prazer de despachar com Vossas Excelências. Venho hoje aqui em nome do SINDP FAETEC, Sindicato dos Profissionais de Educação da FAETEC. Trata-se de uma ação civil pública proposta pelo SINDP FAETEC para proteger o direito dos docentes da FAETEC, em que se pleiteia a garantia do piso salarial nacional a todos os seus docentes. A grande questão desse caso é que o juiz sentenciante, ele, apesar de ter reconhecido esse direito ao piso salarial, ele entendeu que essa aplicação do piso salarial, ela não seria escalonada na carreira. Isso significa que níveis e classes não seriam aplicado o piso salarial também, por entender que tal reconhecimento incidiria na violação da súmula vinculante 42 do STF, caracterizando uma espécie de fator de indexação. Só que esse entendimento desvirtua totalmente a natureza do plano de carreira e ignora a própria legislação estadual. Além disso, o juiz Apoio também entendeu que não deveria ser aplicada a condenação de honorários advocatícios por aplicação do princípio da simetria e do artigo 18 da Lei 7347 de 85. Com a máxima vênia, vem aqui expor os motivos dos nossos recursos, porque a aplicação do piso apenas ao nível inicial da carreira, sem respeitar esse escalonamento, vai promover na prática um achatamento salarial, que vai extinguir na prática a própria progressão funcional dos servidores. Não se trata de um fator de fixação de vantagens, é apenas uma observância do interstício percentual estabelecido por legislação estadual entre as referências, níveis e classes da própria carreira de docente. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a Lei 1614 de 90, que instituiu o plano de carreira do magistério, e o artigo 3º da Lei Estadual 5.539 de 2009, que também estabelece um escalonamento com interstício de 12% entre as referências. No caso específico da FAETEC, nós temos a legislação estadual, Lei 6.720 de 2014, que prevê o plano de cargos e carreiras da FAETEC e que também estabelece a existência de níveis e classes das carreiras dos docentes. Então, assim, desrespeitar esses níveis e classes vai fazer com que se viole a própria legislação estadual. Curiosamente, o próprio Ministério Público, com todo respeito, ele apresenta um parecer um pouco contraditório, porque ele fundamenta concordando com a nossa tese recursal e, no final, pede seu desprovimento. Eu vou ler só um trecho desse parecer, que é muito importante. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei 1614 instituiu o plano de carreira do magistério e dispôs que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, não havendo como negar o reflexo da adoção do piso salarial sobre toda a carreira, de forma que, ao fixar o plano de carreira do magistério público, subdividiu a categoria profissional de professor em classes, níveis e referências numéricas, e estabeleceu o escalonamento do vencimento básico dos cargos mediante a observância do interstício de 12% entre referências. Em similar previsão legal, há também a Lei 6.720 de 2014, que dispõe acerca das classes e níveis dos cargos de docência da FAETEC, de acordo com a carga horária e considerando os níveis de formação, devendo as diferenças correspondentes aos níveis e classes dos servidores em suas respectivas jornadas serem observadas na remuneração. Diante do exposto, conclui-se que a adequação dos vencimentos da categoria ao piso salarial nacional, instituído pela Lei 11.738 de 2008, com os reflexos estabelecidos na legislação estadual, além do pagamento das verbas pretéritas, respeita a prescrição quinquenal, não configura a violação dos artigos 1º e 2º, 37, inciso 10, 13, 39, parágrafo 1º, enfim, bem como os verbetes 37 e 42 de súmulas vinculantes. Então, assim, o próprio parecer da MP, ele argumenta num sentido e conclui para o outro, totalmente a nosso favor. E eu enviei também memoriais para Vossas Excelências, e na página 4 eu deixei uma demonstração bem clara como a não adequação fará com que ocorra o verdadeiro achatamento. Nós teremos, por exemplo, do ano de 2023, para o cargo de professor 40 horas,
A pessoa do nível 1, quando ingressa na carreira, recebe menos do que o mínimo do piso salarial de 2023, 3.591. Passaria a receber 4.420. Só que os profissionais do nível 2, 3 e 4 também recebem menos do que 4.420. Então, nós teríamos profissionais de níveis diferentes, ou seja, uns que estão há mais tempo, os outros que estão há menos tempo na carreira, recebendo o mesmo valor. O que fere frontalmente a própria lei de planos e cargos e carreiras e a convenção funcional. Diante disso, eu pleiteio pelo provimento do recurso no que tange à adequação nesse sentido e também, e aqui eu vou para a segunda e última parte, em relação ao recurso referente aos nossos honorários advocatícios. Como dito, o juiz sentenciante disse que não caberia honorários advocatícios pelo princípio da simetria e a aplicação do artigo 18. Eu discordo com toda a vênia do juiz sentenciante, tendo em vista que o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado de que não existe simetria entre uma associação privada como a Sindipia Fitec e o Estado do Rio de Janeiro. Se não existe, eu preciso exatamente garantir esse direito ao trabalho e promover cada vez mais que entidades classistas, assim como o Sindipia Fitec, ingressem com ações civis públicas para ter o direito dos seus associados garantidos. Eu vou aqui mencionar o RESP 1.986.814 do Paraná, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado em 4/10/2022. Em atenção às peculiaridades destacadas, recentemente esta terceira turma, no julgamento do RESP 1.974.436 do Rio de Janeiro, também se manifestou pela não aplicação do princípio da simetria às ações civis públicas ajuizadas por associação privada, a fim de afastar a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Assim, merece reforma ao acórdão recorrido para restabelecer os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, a serem pagos pelo recorrido em prol do procurador da recorrente. Então, nesses casos, ainda que tenha o artigo 18, tem que ser analisado pontualmente, trata-se de uma entidade de classe. E por isso, eu encerro aqui minha sustentação e solicito o provimento do recurso, nos termos do recurso e dos memoriais. Obrigada, Excelência.